Oi, gente, como vocês estão? Eu sou a Janara e no vídeo de hoje eu vim falar e recomendar para vocês as minhas fantasias favoritas da vida. Se você acompanha o canal aqui já há algum tempinho, você deve saber que o meu gênero favorito literário é fantasia. Eu amo desde alta fantasia a baixa fantasia, apesar de que eu tenho uma tendência muito maior para alta fantasia, pelo menos hoje em dia. Já li muita baixa fantasia, mas hoje eu prefiro realmente altas fantasias com universos criados do zero. E eu gosto muito, gente. Vocês estão vendo aí que tem vários livros de fantasia aqui na minha estante. Eu tenho mais uma estante inteira aqui do lado, só com livros de fantasia. Então, realmente é um gênero que eu amo e eu adoro, sabe? Pegar um livro de fantasia e entrar de cabeça num universo novo. Porém, eu quero fazer uma observação aqui no comecinho desse vídeo, que tem alguns livros que eu gosto muito, mas eu não irei citar, tá? Porque eles já são muito famosos, muito conhecidos, e eu quis separar aqui pra vocês algumas fantasias que eu realmente amo muito de coração, mas que não são tão conhecidas ou não são tão faladas assim, e são mais atuais também, até porque eu quero fazer esse vídeo pra indicar pra vocês alguns livros. Então, por exemplo, As Crônicas de Nárnia eu não vou citar aqui, apesar de que sim, eu amo As Crônicas de Nárnia, é uma das minhas fantasias favoritas, mas eu não estarei citando aqui, até porque eu acho que Nárnia, ela merece um destaque muito maior, porque é uma coleção de 7 livros e eu gosto de todos, então não estará nessa lista. Senhor dos Anéis também não estará nessa lista, apesar de que eu amo, especificamente eu acho que um dos meus livros favoritos é O Hobbit, mas eu deixei um pouquinho de lado, até porque eu acho que Senhor dos Anéis é uma fantasia que dispensa apresentações, é talvez a fantasia mais famosa do mundo inteiro, então, né, não é à toa que ela é tão conhecida assim e com certeza é uma favorita minha também. E claro, gente, que Percy Jackson também não vou citar, mas está nessa lista, então considerem aí essas 3 menções honrosas para esses 3 livros, que é Nárnia, Percy Jackson e Senhor dos Anéis. Percy Jackson eu não vou citar aqui para vocês, porque na verdade eu sou um pouco mais fã de Heróis do Olimpo do que de Percy Jackson exatamente, pelo menos hoje em dia, porque o Percy Jackson e os Olimpianos é um pouquinho mais infanto-juvenil, então pra mim me pega um pouquinho mais Heróis do Olimpo. E aí, como eu não queria falar da coleção inteira, pra não ficar aqui 2 horas, eu acabei deixando essas 3 sagas, porque são, né, sagas literárias, de lado, mas aí fica essa menção honrosa a essas 3 fantasias que eu amo de coração. Bom, caso você não saiba, o meu universo de fantasia favorito é o Grishaverso, que é o universo de Sombriossos, Six of Crows e King of Scars. Acontece que Six of Crows eu tenho citado muito aqui no canal ultimamente em recomendações literárias, porque realmente eu amo esse livro, eu sou fissurada nessa história e eu acho que, assim, ele é o livro perfeito pra quem tá começando a ler fantasia, ele é o livro, assim, pra sair da ressaca literária, pra você esquecer do mundo inteirinho, pra você se apaixonar pelos personagens, porque é uma fantasia maravilhosa. Só que como eu já citei ele várias e várias vezes aqui, eu vou dar vou citar, na verdade, o Grishaverso como um todo, mas de um jeito um pouquinho diferente. Vou começar falando um pouquinho de Sombriossos e aí depois a gente volta pra Six of Crows. Eu não vou citar King of Scars aqui especificamente porque King of Scars é uma continuação direta de Sombriossos, então é um pouquinho diferente porque, assim, Six of Crows você não precisa ler Sombriossos antes, mas pra você ler King of Scars, você vai ter que ter lido Sombriossos e Six of Crows, então não sei se vocês conseguiram entender assim basicamente. O primeiro livro é Sombriossos, depois a gente tem Sol e Tormenta, depois temos Ruína e Ascensão, depois nós temos Six of Crows, Crooked Kingdom, King of Scars, Rule of Wolves, e aí a gente tem 2 livros que são mais spin-offs, que é o livro dos Santos, que é esse vermelho que vocês estão vendo ali, que ele é um livro capa dura, todo ilustrado, ele é lindíssimo. E aí a gente também tem uma HQ, que é alguma coisa, acho que o Demônio da Floresta, que conta a história do Darkling antes de Sombriossos, então essa HQ ela se passa vários e vários anos antes deste primeiro livro aqui. E assim, Sombriossos acompanha a Alina é uma cartógrafa, que são aquelas pessoas que desenham mapas, sabe? E aí a Alina, ela é uma cartógrafa do exército e ela tem um melhor amigo que é o Mali. Acontece que a Alina e o Mali, eles vivem num universo que é o Reino de Ravka, e o Reino de Ravka, ele é dividido por uma dobra das sombras. E a Alina e o Mali, eles estão fazendo essa trajetória, mas os monstros
monstros acabam atacando o Mali, e quando a Alina vê o seu melhor amigo sendo ferido, ela acaba liberando uma fonte de poder que ela não fazia ideia que tinha. Em Sombra e Ossos, a gente acompanhava só a Alina, do ponto de vista de primeira pessoa, então em alguns momentos acabava ficando um pouco cansativo. Apesar de que eu gosto de Sombra e Ossos, porque eu gosto do universo, a Alina é uma personagem que em alguns momentos ela acaba se tornando muito chata, mas o universo vale a pena a leitura. Já em Six of Crows, não, porque a gente já tem 6 protagonistas diferentes. A gente acompanha principalmente o Cass, que é o dono do Clube do Corvo, na cidade de Ketterdam. A cidade de Ketterdam, ela faz parte de um reino vizinho de Rafka, que a gente acompanha aqui nesse primeiro livro. Até que o Cass, como ele é dono desse clube de apostas, ele acaba recebendo uma proposta para realizar um assalto impensável, só que para isso ele vai precisar convocar alguns ajudantes, e é desse jeito que ele acaba em contato com os outros 5 corvos. Então eu precisava citar aqui para vocês do Grishaverso, porque é o meu universo favorito. Então eu digo para vocês que Six of Crows é uma das minhas fantasias favoritas de toda a vida. Sombra e Ossos não é o caso, não é uma das minhas fantasias favoritas, mas ela é a introdução para todo o universo. Então, de certa forma, eu gosto muito, porque se não fosse por Sombra e Ossos, eu não teria lido Six of Crows e nem King of Scars, e eu estaria deixando de apreciar um universo tão maravilhoso. Até porque eu li Sombra e Ossos primeiro, mas você não precisa ler, tá? Como eu falei antes, gente, você pode ler Six of Crows primeiro, não tem problema nenhum. Mas eu queria fazer esse especial do Grishaverso, porque realmente é o meu universo favorito. Mas agora sim, falando da minha queridinha da atualidade até o momento, porque ó, a Rachel tá ali no páreo, mas até o momento, seja muito bem-vinda, Rebecca Ross, você, diva, icônica, maravilhosa, porque o que acontece? Divinos Rivais, gente, é assim... Esse livro, ele não é só uma das minhas fantasias favoritas, ele é um livro favorito da minha vida inteira, porque eu sou obcecada por esse livro, de verdade. Eu amo esse livro do começo ao fim. E a Rebeca, ela já publicou outros livros, e um deles eu li já esse ano, o outro eu ainda não li. Eu tenho ele aqui em casa, mas eu ainda não cheguei a ler. Inclusive, eles estão aqui em cima, ó, aqui. Tá o segundo livro de Divinos Rivais e os outros 2 da Rebeca. Mas, sinceramente, o que dizer? O que dizer de Divinos Rivais? Simplesmente, esse livro, gente, ele é... Até hoje, eu fico pensando, às vezes, em tudo que aconteceu nessa história, e aí agora, eu não sei se vocês estão sabendo, mas a Rebeca publicou um livro, que é um spin-off no mesmo universo de Divinos Rivais, que se passa vários anos antes. Eu tô doida pra ler esse livro, gente, porque... eu sou apaixonada pelo universo de Divinos Rivais, mas eu acho que principalmente o que mais me conquistou em tudo isso, em toda essa história, foram os personagens e a construção da relação entre eles. Uma guerra entre os deuses eclodiu, e esses deuses acabam convocando humanos normais para lutar em seu nome, para fazerem parte do seu exército. E o irmão da Iris foi um desses convocados. A mãe da Iris acabou entrando em uma depressão muito profunda, e agora a Iris é a única responsável, né, por manter a casa em pé. Então, por isso, ela acaba indo trabalhar nesse jornal da cidade. Mas mesmo não tendo esse contato direto com seu irmão, a Iris nunca desistiu de encontrar ele, porque ela sabe que ele tá vivo. E é por isso que ela escreve várias cartas pro seu irmão, mas como ela não tem pra onde enviar, ela acaba colocando essas cartas dentro da porta do seu guarda-roupa, lá no quarto dela. Até que um dia as cartas desaparecem. E o mais estranho ainda, elas passam a ser respondidas. Divinos Rivais é uma fantasia sobre guerra, mas muito mais sobre sentimentos. Ele é um livro sobre amor, sobre perda, sobre luto, sobre superação, sobre amizade e sobre os seus próprios sentimentos e compreender eles. Esse é um livro muito bonito, eu acho que assim, ele é um dos livros mais lindos que eu li recentemente no quesito de ele é muito emocionante, ele é muito bem escrito, ele é muito bem trabalhado e principalmente a relação do casal, porque Divinos Rivais, na verdade, ele é uma romantasia. O grande foco dessa história é o casal principal, é a relação da Iris com o Roman. E uma das coisas que me conquistou é a maneira como esse livro trata isso, sabe? Porque a gente tá falando de um livro de fantasia que se passa durante uma guerra. Então, existe ali, né, um certo cuidado que você precisa ter ao escrever isso, né, ao desenvolver essa relação dos personagens. E pra mim, a Rebeca, ela conseguiu fazer um trabalho tão impecável, de uma forma tão delicada, de construir a relação desses dois, de mostrar como realmente a relação deles é muito sobre amor, é amor verdadeiro,
verdadeiro, sabe? Não é só uma paixãozinha, é realmente o sentimento de amar alguém, de você daria a sua vida por ele. E isso é o que torna essa história pra mim mais maravilhosa. Além disso, eu acho que a Rebecca tem um talento muito grande de escrever relações pessoais, não só em questão de relações amorosas, sabe? Eu falei isso, inclusive, no outro livro que eu li dela, que é Irmãs de Canção e Espada, porque naquele livro a gente acompanha duas irmãs, e a maneira como a Rebecca tem esse talento de ligar as relações humanas, de escrever relações humanas, é algo sensacional. Então, Divinos Rivais, pra mim, com certeza, é aquele tipo de livro que daqui 10 anos eu vou olhar ele na minha estante e eu vou me lembrar exatamente de tudo que aconteceu, porque ele é uma leitura linda, ele é emocionante, ele é delicado, ele é um livro de fantasia que tem um universo muito interessante, mas que, com certeza, o grande destaque é o casal. Na verdade, eu fiz esse vídeo, e estou fazendo, né, que eu tô gravando, por um motivo. E, na verdade, esse motivo, eu espero em algum momento eu conseguir fazer um vídeo específico pra ele, que é a Guerra da Papoula. Gente, eu quero, em algum momento, vai acontecer que eu vou fazer uma review, uma resenha específica, recomendando e falando tudo, assim, convencendo vocês a realmente lerem a trilogia da Guerra da Papoula. Mas esse vídeo eu tive a ideia de fazer justamente porque eu fui limpar a minha estante, eu vi a Guerra da Papoula ali e eu pensei, gente, eu acho que eu tô recomendando muito pouco esse livro aqui no canal. Eu acho que eu preciso falar um pouquinho mais dele. Por quê? A Guerra da Papoula é, de fato, a minha fantasia favorita da vida inteira. Gente, eu não tô falando de fantasia favorita do ano, fantasia favorita dos últimos tempos. Eu tô falando de fantasia favorita de toda a minha vida. Vocês estão entendendo isso? De todos os livros que eu já li de fantasia. Na verdade, assim, ele é um dos meus livros favoritos da vida no geral. Mas, assim, de todas as fantasias que eu já li, e olha que eu já li muita coisa, A Guerra da Papoula é tipo assim, top 1. Supremo, entendeu? Esse livro é um negócio que eu não... Gente, de verdade, eu poderia passar horas falando só sobre esse livro, e é por isso que eu quero fazer um vídeo específico, mas como eu não quero deixar este vídeo aqui muito longo, eu vou tentar resumir um pouco a minha paixão por A Guerra da Papoula. A da Papoula acompanha a protagonista Rin, que é uma órfã que mora com uma família ali, ela meio que foi adotada, e ela trabalha junto com essa família. Quando ela chega em determinada idade, essa família tá querendo meio que se livrar dela, e é por isso que eles arranjam um casamento pra Rin. Só que ela tá completamente infeliz com aquela escolha, e ela diz que ela não vai casar com velho nenhum, então ela faz um acordo com essa família de que se ela conseguir passar nas provas da Academia de Cinegard, que é a Academia Militar do Reino, ela não vai precisar casar com esse velho que eles arrumaram para ela. Então, a partir dali, a Rin começa a estudar dia e noite, incessantemente, para conseguir passar nessas provas, porque Cinegard é literalmente a maior academia militar do reino, que forma o exército inteiro da Imperatriz, forma os melhores diplomatas, os melhores estrategistas, e a maioria dos estudantes desse lugar são filhos da elite, que estão lá não apenas pela sua inteligência, mas pelo seu posto e pela sua posição social. E a Rin é uma órfã completamente pobre naquele reino que tá tentando disputar uma vaga com essas pessoas. Há mais de um século, Nikara está em uma guerra constante com a Federação de Mugen, com alguns momentos de paz, mas sempre com o medo de uma nova guerra do ópio eclodir. E do dia pra noite, a Rin e os seus colegas deixam de ser só estudantes para se tornarem soldados e irem pra frente da linha de batalha. É de longe a minha trilogia de fantasia favorita. A Guerra da Papoula é um dos meus livros favoritos da vida, no geral, gente, tipo, ele tá ali junto com livros clássicos, entendeu? Porque esse livro, ele é muito bom, ele é maravilhoso, ele é extremamente bem escrito, ele é muito bem construído, ele tem personagens que são bem desenvolvidos, são bem construídos ao longo dessa história, mas eu acho que o que pega muito em A Guerra da Papoula são alguns pontos, mas principalmente por ele ser um livro sobre guerra, então ele é um livro que é uma fantasia política, é o tipo de fantasia que eu mais gosto, e este livro é inspirado em uma história real. Para quem não sabe, a Guerra da Papoula ela é inspirada, né, na Guerra Sino-Japonesa e também tem alguns elementos ali da Guerra do Ópio também. Mais especificamente na Guerra Sino-Japonesa, que foi quando os japoneses invadiram a China e escravizaram milhares de pessoas e principalmente, né, a questão ali das mulheres que eles tornaram elas escravas sexuais. Esse livro é extremamente pesado. Eu preciso sempre que eu indico a Guerra da Papoula fazer esse alerta, porque talvez algumas pessoas não tenham
noção do quão pesado pode ser esse livro. E eu acho que o fato dele ter sido inspirado em eventos reais torna isso tudo muito pior. E a cada página que passava, a cada capítulo, eu ficava mais chocada. E é o que eu falei antes, o pior de tudo isso é você saber que realmente coisas assim acontecem. Não só aconteceram, gente, tá acontecendo agora. Tá acontecendo agora, tem uma guerra, na verdade tem várias guerras acontecendo no mundo, né? Mas ali a guerra entre Israel e os palestinos tá acontecendo, entendeu? Então você lê isso e você vê a realidade que esse povo tá passando lá e é o que te destrói por dentro, sabe? Você saber que tudo que tá sendo tratado aqui realmente acontece. Gente, de verdade, apenas leiam. A Guerra da Papoula, assim, se você tiver estômago, leia os alertas de gatilho no começo do livro. Apenas leia. Eu tenho certeza que esse livro, ele vai mudar a sua vida. Deixando as guerras um pouquinho de lado, indo pra uma coisa mais leve, né? Porque, assim, a Guerra da Papoula é realmente muito pesada. Vamos falar de uma fantasia um pouquinho mais leve, que era Uma Vez um Coração Partido. Gente, eu amo esse livro. Eu já recomendei, inclusive, acho que eu recomendei num dos últimos vídeos, esse livro, porque, assim, eu tenho muitas considerações a respeito de Era Uma Vez um Coração Partido, inclusive tem uma notícia para vocês, que teremos um spin-off de Evangeline Jacks. Sim, a autora confirmou que vai ter, tipo, uma novel, assim, de Era Uma Vez um Coração Partido, e eu tô muito ansiosa pra ver como vai ser isso. Eu, tipo, na verdade, assim, eu leria facilmente uma série inteira de Evangeline e Jax, tá? Preciso dizer pra vocês, eu amo esses dois, eles são um dos meus casais favoritos da literatura, então sou completamente, assim, fui comprada por esse livro de uma maneira, entendeu? Ele me conquistou de uma forma que eu nem sei explicar pra vocês. Mas, diferente dos outros livros, eu acho que esse aqui, o grande destaque pra mim, não é só o casal, mas é porque esse livro é uma fantasia muito gostosinha de ler. E ele é aquele tipo de fantasia que é clichêzinho, é tranquilinho de ler, é gostosinho de ler, mas é inesquecível de certa forma, e eu acho que muito disso se deu graças ao casal. A Evangeline tá passando por uma decepção amorosa, porque a pessoa que ela amava agora vai se casar com outra. E essa outra pessoa é a meia-irmã da Evangeline. Então, num ato de desespero, tentando entender o que aconteceu, porque ela pensava que o amor dela era recíproco, ela acaba indo parar na igreja do Arcano de Copas. E ela não esperava, na verdade, que fosse ter o seu desejo atendido. Mas quando ela tá saindo da igreja, ela encontra parado na porta o Jax, o próprio príncipe de copas em pessoa. E ele resolve fazer um acordo com a Evangeline. Ele vai realizar o desejo e o pedido dela, mas ele quer algo em troca. Ele pede para Evangeline 3 beijos em 3 momentos que ele próprio vai escolher. O pequeno detalhe é que o príncipe de copas é justamente conhecido por ter um beijo mortal. Literalmente. Todas as mulheres que ele beijou até o momento acabaram morrendo. Uma Vez um Coração Partido é uma fantasia divertida, curtinha, rápida de você ler, é envolvente e pra mim o grande destaque não é só o casal, mas eu acho que esse livro, a palavra que define ele é realmente, ele é muito envolvente. Você se vê muito assim dentro daquela história, você sabe, você quer ler mais, você quer ver mais daquele universo. E é uma coisa interessante porque assim, quando eu fui ler Uma Vez um Coração Partido, eu não sabia nada desse universo, mas aí conforme eu ia lendo, ele é um universo fantástico que tem muitos elementos que a gente já conhece, então tem bruxas, dragões, a magia, os arcanos, tipo, são elementos que de certa forma são clichê, mas que a autora conseguiu trabalhar de uma maneira que se torna tão envolvente, sabe, na narrativa. Esse livro, ele me passa muito uma sensação de conforto. E olha que acontecem várias coisas que não são nada confortáveis nessa história, mas ele tem muito essa vibe, sabe? Eu não sei se talvez é muito pela relação do casal que passa essa sensação de aconchego, mas todo o universo pra mim, quando a Evangeline ela chega, né, no Magnífico Norte, todo o Magnífico Norte pra mim ele tem muito essa vibe, sabe, de é exatamente o reino de fantasia que eu gostaria de estar. Se alguém me perguntasse assim, ó, qual livro de fantasia você gostaria de estar, eu diria aqui. Eu diria que eu estaria nesse universo, porque ele tem tudo, entendeu? Ele tem mini dragõezinhos, ele tem poções, ele tem os arcanos que realizam desejos, ele tem poder, tem magia, tem bruxas, e ao mesmo tempo que ele é fofo. Então, assim, ele é perfeito. Ele é um livro de fantasia perfeito. E ele ainda nos entrega, com certeza, um dos melhores casais da literatura da atualidade, gente. Evangeline e Jack são, tipo, os pais, entendeu? Ali, da romantasia. Pra mim, eles são top 1 de melhores casais de fantasia dos últimos tempos. Eles são muito bem construídos, a relação deles é um negócio sensacional. Principalmente pelo fato de que eles não podem se beijar.
Então, eu gosto muito de dizer que Era Uma Vez um Coração Partido entrega sem ter beijo nesse livro, muito mais do que algumas histórias que tá cheia de hot aí, sabe? E ainda assim, o Jax e a Evangeline têm tanta química que é sensacional de acompanhar os dois. Então, eles são, assim, o meu império romano, o meu hiperfoco de casal de fantasia. Tem uma fantasia que eu gosto muito, mas por algum motivo eu acabo não citando ela aqui no canal. E na verdade eu não sei por quê. Tipo assim, na verdade eu sei um pouquinho, é porque ela é uma fantasia muito famosa, então sempre que eu penso em recomendar algum livro pra vocês, eu penso assim, gente, eu quero recomendar uma coisa que vocês não leram ainda, entendeu? Porque eu vou recomendar um monte de coisa que vocês já leram, não faz sentido, entendeu? Mas nesse vídeo ele tinha que estar aqui porque, entendeu, gente? Tipo assim, O Príncipe Cruel, eu arrisco dizer que foi a porta de entrada para muitos leitores hoje em dia. Ele foi, assim, o grande precursor das romantasias das bookredes, como em geral, sabe? Porque eu acho que Judy Cardan, eles inventaram os termos, assim, mais conhecidos e viralizados das bookredes hoje em dia. O Príncipe Cruel não é um livro recente, já faz alguns anos que ele lançou, mas ainda assim é um dos livros mais comentados, ele continua sendo um dos livros mais falados de fantasia, justamente pelo casal principal, mas eu acho que também muito pela protagonista do livro, que é a Judy. E esse livro com certeza tinha que estar nessa lista pelo principal motivo que é a Judy, porque a Judy é uma das minhas personagens literárias como protagonistas favoritas de todos os tempos. Quando a Judy ainda era pequena, ela acabou vendo seus pais serem assassinados a sangue frio por uma criatura muito estranha na própria casa. Piorar a situação, a Judy e a sua irmã gêmea acabam sendo levadas por essa criatura para um reino mágico, onde elas são criadas por ele como filhas. A Judy cresceu naquele reino, mas ela nunca conseguiu se encaixar, porque ela é uma humana entre os féricos, e principalmente porque os féricos desprezam os humanos. Mas a situação começa a mudar quando a Judy vê uma oportunidade de finalmente conquistar o seu lugar na corte, mas logo ela vai se ver envolvida em principalmente intrigas e tramas políticas que vão envolver até mesmo o rei deste reino, e vai precisar fazer uma aliança com aquele que ela menos confia para proteger as suas irmãs. Eu quero fazer o parênteses aqui que O Príncipe Cruel não é uma romantasia, tá? Eu preciso dizer pra vocês que assim, ele tem um casal, Judy Cardan, tipo, os maiorais, eles são maravilhosos, porém, assim, é migalhas, tá, gente? Eu preciso alertar vocês. E uma das coisas que talvez tenha feito muitas pessoas não gostarem de O Príncipe Cruel foi isso. Quando esse livro viralizou nas bookredes, o pessoal vendia O Príncipe Cruel como a maior romantasia de todos os tempos. E não é, tá, gente? Não é. Pelo amor de Deus, esse livro, ele é uma fantasia política. Ele não é uma romantasia, tá? Ele tem casal, como eu falei, tem um desenvolvimento muito legal. Eu amo a Judy e o Cardan, eu adoro as interações deles, mas ele é um livro que o romance, ele acontece a pequenos passinhos, sabe? É realmente migalhas. A gente acompanha o desenvolvimento do casal como um desenvolvimento secundário. O grande foco desse livro e de toda a trilogia é a trama principal, que é a trama política do reino. Eu, particularmente, amo isso e foi um dos motivos que eu mais gostei da história, foi justamente o fato de que ele é focado na trama política. Eu gosto muito de fantasias que têm esse desenvolvimento, porque eu acho que quando a gente tá falando de um reino, se não tem uma trama política, se não tem uma intriga, uma traição, uma revolta, uma disputa pelo reino ali, não tem graça, entendeu? Não tem graça, então precisa ter aquele toquezinho ali de quero mais dessa história. E pra mim o Príncipe Cruel entregou exatamente o que eu queria. Mas, como eu falei, não é uma romantasia que, meu Deus, tem grande foco no casal, gente. Ele tem um casal que é muito legal, eu gosto muito da relação da Judy e do Cardan, eles são de fato um enemies to lovers, e eu arrisco dizer que eles são talvez um dos primeiros enemies to lovers que são realmente inimigos, entendeu? Porque é negócio de faca no pescoço, terra na comida, lutinha e tortura mesmo, entendeu? É uma coisa pesada a relação dos dois no começo, então realmente é um enemies to lovers. Só que, como eu falei, as interações deles acabam sendo um pouco mais escassas, porque o grande foco é nessa parte, né, na revolta, na trama, nas traições políticas e tudo mais. Então, ele é um dos meus queridinhos, aquele livro, assim, que eu levo no coração, sabe? Foi um dos primeiros livros de fantasia que eu li quando eu voltei a reler mesmo, assim, com frequência mesmo, eu comprei e acabei lendo, então tem um carinho porque realmente foi uma leitura muito proveitosa pra mim. Sabe aquele tipo de fantasia que você pega pra ler e aí quando você termina, você sabe que a sua vida mudou? Você sabe que algo na sua vida não é mais o mesmo?
entendeu? Que a sua mente, ela não é mais a mesma e que talvez você nunca encontre uma fantasia tão boa quanto aquela. A maioria dos livros desse vídeo foram justamente essa sensação que eu tive, que eu terminava eles e eu pensava, gente, eu nunca mais irei ler uma fantasia tão incrível e tão boa quanto essas. E esse livro foi uma experiência justamente nesse sentido, e ao mesmo tempo que foi, gente, um tiro na lua essa minha leitura, porque A Rebelde do Deserto era um livro que eu não via, eu ainda não vejo e eu não sei se algum dia eu verei alguém recomendar tanto esse livro. Eu já falei dele várias vezes aqui, porque realmente eu sou apaixonada por essa trilogia, mas é uma trilogia que o pessoal não comenta muito e eu realmente não sei por quê, porque é de longe uma das minhas trilogias favoritas, gente, de fantasia. O tanto que esse livro é bom, gente, tanto que essa construção de universo é boa, e esse casal, o tanto que eu chorei quando eu li o último livro, vocês não estão preparados. E eu digo que foi um tiro na lua, porque esse livro aqui eu comprei numa promoção, sem saber nada. Gente, eu não li sinopse, eu não li nada. Só que o primeiro livro tava muito barato na época, eu acho que eu paguei tipo uns 15 reais no primeiro livro e uns 20 no segundo, aí eu já comprei meio que direto os três, sabe? E ele ficou encalhado na minha estante por muito tempo mesmo. Eu acho que ele ficou parado por mais de um ano, até que um dia eu falei, não, agora eu vou pegar esse livro para ler. E tipo assim, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Porque, meu Deus, gente, sério, A Rebelde do Deserto é... O que eu começo... Por onde eu começo a falar o quão incrível é esse livro? A Mani é uma órfã que mora no deserto de Mirage junto com a família do seu tio. Acontece que quando ela chega em determinada idade, a família do seu tio acaba arranjando um casamento para ela. Mas a Mani não quer se casar e, na verdade, o sonho dela sempre foi deixar para trás a Vila da Poeira, que é o pequeno vilarejo onde eles moram. Dessa forma, a Mani vê como uma oportunidade o campeonato de tiro que vai acontecer no vilarejo em alguns dias, e ela é uma atiradora excepcional. Só que para participar do campeonato, ela vai precisar se disfarçar de homem. Ela chega até o campeonato, consegue participar dessa disputa e chega bem perto de vencer, só que algo acontece. Quando uma confusão começa a acontecer naquele lugar, a Mani vai se ver envolvida em algo inimaginável, porque ela acaba indo embora da Vila da Poeira, montada em um cavalo de areia, junto com um forasteiro e sendo perseguida pelo exército do sultão. Que A Rebelde do Deserto é uma romantasia. A Mani e Jin simplesmente um dos melhores casais que eu já li em livros de fantasia. O desenvolvimento desse casal, gente, o relacionamento deles, tudo que acontece, tudo que eles passam juntos... Eu sofro só de lembrar, entendeu? Eu sofro só de lembrar de tudo que esses queridos têm que passar ao longo dessa história. E é realmente sensacional, gente. Essa trilogia é absurdamente boa. Ela é muito bem escrita, ela é envolvente. E pra mim o grande destaque dessa saga é que ela tem uma mitologia árabe. Então a gente acompanha Gênios da Lâmpada, Cavalos de Areia. O livro, né, os 3 livros, eles se passam no deserto e tem toda essa pegada de ser uma mitologia e uma cultura diferente, porque é 100% a vibe Aladdin, sabe? Todos os palácios, as casas, como é construído, o próprio sultão, a maneira como é descrita as roupas e tudo, é muito isso, é muito vibes Aladdin mesmo. Então eu acho que a autora acabou se inspirando, inclusive, muito nisso. E pra mim, quando eu fui ler esse livro aqui, foi uma coisa totalmente nova, porque eu nunca tinha lido nada com mitologia árabe. Então, quando começou a aparecer os gênios e essas criaturas diferentes, sabe? Eu ficava, meu Deus, que coisa sensacional. E realmente é muito legal de ver como é uma mitologia que tem tanto potencial e é tão pouco explorada nos livros de fantasia, sabe? Então eu gosto muito de toda a construção mitológica do sistema mágico que é desenvolvido nesse livro. Para fechar com chave de ouro esse vídeo aqui, gente, olha só, tem várias outras fantasias que eu amo de coração mesmo, mas eu quis separar algumas aqui que mudaram a minha vida mesmo, sabe? Tipo assim, que é o que eu falei antes, é aquela sensação de, meu Deus, eu nunca mais vou ler uma fantasia que mexa comigo tanto quanto essas. E esse livro aqui, e assim, como eu falei lá no comecinho e também falo agora, tem vários outros livros de fantasia que eu gostaria de colocar nessa lista, mas eu preferi dar um pouquinho mais de destaque para algumas fantasias que não são tão conhecidas e que são mais recentes. Porque, como eu falei, gente, Percy Jackson entra nessa lista, Senhor dos Anéis, especificamente o Hobbit,
Hobbit com certeza entra nessa lista. Eu amo Hobbit de paixão. As Crônicas de Nárnia também. E tem vários outros. O Castelo Animado também tá nessa lista, que é um livro clássico de fantasia que eu amo. Mas eu queria trazer alguns livros mais atuais, assim, que realmente eu gosto muito, que se tornaram favoritos, que foram leituras recentes e que eu sei que também vão interessar vocês. E é óbvio que eu não posso deixar de citar Ladra Amaldiçoada de novo aqui, gente, porque esse livro foi uma das melhores surpresas que eu tive ano passado. Foi a minha melhor fantasia que eu li em 2024 e até agora eu tenho, assim, 5 estrelas e 1 milhão de coraçõezinhos pra falar dessa história. Eu tô falando até agora porque A Ladra Amaldiçoada é uma trilogia e o segundo livro lança agora este mês e eu tô assim, ó, gente. Eu estou contando os minutos para este livro finalmente estrear. Ele tá em pré-venda, no caso, né? Ele ainda não lançou, porque eu quero ter esse livro, eu quero ler, eu quero saber, entendeu? Eu quero saber mais, porque eu quero mais esses personagens. E A Ladra Amaldiçoada me conquistou justamente pelos personagens da história. A Vanja é afilhada da deusa da morte e da fortuna, que criaram ela. Só que quando a Vanja chega em uma determinada idade, ela acaba tendo que ir trabalhar e deixando, né, meio que a casa das deusas de lado para encontrar o seu lugar no meio dos humanos. Então ela se torna criada de uns nobres ali e de uma princesa. A princesa Gisela tem a mesma idade que a Vanja e as duas logo vão se tornar muito amigas, porque elas são crianças, elas têm uma relação muito próxima ali. Só que a família da Gisela não tá gostando muito disso, porque a Vanja é só uma criadinha e a filha deles é uma princesa. Só que é uma família que esconde muito mais segredos do que se pode imaginar. Uma reviravolta acontece e a Vanja acaba assumindo a identidade da princesa Gisela. Literalmente, ela acaba assumindo o rosto da princesa Gisela. E com isso, todas as suas responsabilidades, incluindo a sua família, a sua riqueza e o noivo arranjado da Gisela. Ela ainda acaba cruzando o caminho da deusa errada, que amaldiçoa a Vanja pela sua cobiça. A Vanja agora está amaldiçoada a se tornar tudo aquilo que ela mais deseja, ou seja, a riqueza em pessoa. A Vanja vai aos poucos se tornando uma pedra preciosa. Agora, correndo contra o tempo, a Vanja precisa guardar o seu segredo da sua identidade e também achar uma forma de quebrar essa maldição. Mas tudo ainda piora, porque, né, tudo que tá ruim pode piorar, quando chega na cidade o prefeito Mirin Emmerich, vindo de outro reino para investigar o ladrão Centavo Fantasma que tá assombrando e roubando todas as riquezas dos nobres. Então, esse livro, ele é plot twist atrás de plot twist, ele é reviravolta atrás de reviravolta, ele tem romance, é um livro inteligente, é um livro divertido, e eu digo divertido principalmente porque a Vanja, ela é uma protagonista que tem um humor muito ácido, sabe? Ela é uma personagem que é sarcástica, que é irônica, e aí principalmente quando ela começa a ter as interações com o Emmerich, isso fica muito visível, porque o Emmerich também é uma pessoa irônica, com um humor inteligente, só que ao mesmo tempo eles são completamente opostos um do outro, porque o Emmerich, ele é muito na dele, ele é muito nerd, é muito tímido, e a Vanja, ela já é mais extrovertida, mais, sabe, espalhafatosa, assim. Então, eles têm uma dinâmica de serem opostos que se atraem, ao mesmo tempo que eles são irônicos um com o outro, então o livro todo eles ficam se provocando, ficam fazendo piadinhas, e isso é muito legal pra mim, é a melhor parte da leitura. Além de que é um livro que te entrega muito no quesito de universo de fantasia, plot twist e construção de sistema mágico. E esse foi o vídeo de hoje, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que alguma dessas fantasias favoritas minhas tenham te chamado a atenção, que você tenha se interessado e vá ler elas e goste, né, principalmente. Mas se não gostar também tá tudo bem, tá, gente? Porque, né, leitura é uma coisa de gosto muito pessoal, mas eu espero que vocês gostem, porque, como eu falei, cada um desses livros eu tenho guardadinho no meu coração, porque são leituras, assim, que, meu Deus, sabe? Foram muito marcantes pra mim, cada um pelos seus motivos, pelas suas histórias, mas com certeza são favoritas, que daqui 10 anos eu ainda vou estar falando desses livros aqui. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, deixa o like, se inscreva aqui se você ainda não é inscrito, me siga nas redes sociais, comente aqui embaixo a sua fantasia favorita. É isso, até o próximo vídeo e tchau!